Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o Luciano de Abreu, Guia de Turismo, tá galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá galera? E tudo isso galera, vocês têm que ajudar nós a chegar a 1000 inscritos, beleza galera? Então galera, o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre a revisão de história do quinto ano, parte 14. O nosso assunto da revisão de história do quinto ano vai ser sobre os imigrantes portugueses e japoneses no Brasil. Galera, primeiro a gente vai mostrar para vocês a localização no mapa onde se localiza Portugal e Japão. Ó. Galera, galera, para vocês saberem, essa parte aqui, ó, que tá bem pequenininha. Ó, galera, para vocês saberem, aqui essa parte, ó, bem pequena é Portugal e aqui é o Japão e aqui é o nosso país, o Brasil. Ó, agora vamos começar o texto sobre os imigrantes portugueses aqui no Brasil. Depois a gente vai falar sobre os imigrantes japoneses no Brasil. Primeiro vamos começar dos portugueses. Ó. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, aliás, 20 não, é 20, a bordo de navios a vapor, grande leva de portugueses mudou-se para o Brasil em busca de emprego e de uma vida melhor do que a que tinha em Portugal. Muitos haviam abandonado suas terras, fugindo da grande seca que o país enfrentava naquela época. Então, galera, aqui está mostrando uma imagem que é foto de passaporte de uma família portuguesa que emigrou para o Brasil em 1920. Ó. Galera, ó, a foto, galera, pra vocês saberem, ó, a foto é essa aqui, ó. Tá vendo, galera? A foto, ó. Galera, tá aqui, ó. Aqui, ó. Agora vamos... Não, esse trecho aqui, pra eles. Ó, o trecho que esse aqui. Ó, agora a gente vai ler sobre um trecho dessa imagem. Entre 1830 e 1930, cerca de 1 milhão de portugueses migraram para o Brasil. Nossa, galera, 1 milhão de portugueses migraram para o Brasil. Agora vamos continuar falando sobre os imigrantes portugueses aqui no Brasil. Ó. Ao chegarem ao Brasil, passaram a trabalhar no pequeno comércio urbano e também como operários das fábricas de grandes cidades como Rio de Janeiro e Salvador. Com o tempo, porém, alguns montaram seu próprio negócio, atuando em diferentes áreas. Por exemplo, padaria, locação de casas, mercearias e lojas de tecidos, entre outros. Galera, a gente ainda não terminou o texto, a gente só... Ó, galera, eu esqueci de uma coisa. Aqui tá mostrando uma imagem que é fábrica de carros e carroças pertencente a uma família de imigrantes portugueses em 1912. Galera, para vocês saberem, ó, é isso daqui, a imagem que tá escrito aqui do lado. Ó, vou colocar mais ainda. Ó, tá vendo aí a imagem? Galera, a gente terminou o texto falando sobre os imigrantes portugueses. Agora o Luciano... Vamos falar do japonês. Tá bom. Agora, galera, a gente terminou o texto sobre os imigrantes portugueses aqui no Brasil e agora a gente vai falar sobre os imigrantes japoneses no Brasil. A partir de 1908 e até a década de 1940, o Brasil recebeu cerca de 190 mil japoneses dispostos a construir uma nova vida aqui no Brasil. Os primeiros viajaram a bordo do navio Kasato Maru
e levaram 51 dias para chegar ao Porto de Santos. Galera, também aqui tá mostrando uma imagem que é grupo de japoneses que embarcou no navio Kazato Maru na véspera da primeira viagem para o Brasil em 1908. Galera, vou mostrar pra vocês aí a imagem, ó. Ó, a imagem aí, galera. Ó. Ó, agora vamos continuar o texto. Deixa eu ver se continua. Sim, continua. Ó. Galera, só fala, ó, agora a gente vai terminar o texto na última página do texto. Ó. Agora é minha vez, ó. Galera, antes de a gente terminar de ler o texto, tem uma outra imagem aqui que é o navio Kazato Maru que trouxe para o Brasil cerca de 1.781 imigrantes japoneses em 1908. Ó, aqui, ó. Galera, essa imagem aqui do navio, ó. Aqui, ó. Agora vamos continuar o texto, ó. Onde parou? Aqui. Os motivos que levaram os japoneses a saírem de seu país também estavam ligados às condições de sobrevivência no início do século XX. Tanto as áreas rurais como as urbanas tinham excesso populacional. Não havia terra de cultivo suficiente para todos. Os impostos eram altos e o empobrecimento da população era cada vez maior. Ó, diante dessa situação, o governo japonês incentivou a população a deixar o país para muitos Para japoneses viver em outras terras. em outras terras. Então é isso. Nesse contexto, Galera, ó, só vou ali e já volto rapidinho, tá posso bom? continuar? Pode continuar lendo o texto. Nesse contexto, e acreditando que encontrariam mais oportunidades, muitos japoneses vieram para o Brasil. No Brasil, esses imigrantes atuaram em diversos campos, mas se destacaram principalmente pela produção agrícola. Muitos conseguiram juntar economias, em geral provenientes do trabalho em alguma grande proprietária, e comprar suas propriedades rurais. Ocuparam terras entre outros atuais estados de Minas Gerais, Pronto, São Paulo, galera, voltei ao vídeo. Amazonas e Paraná, onde cultivaram café, arroz, algodão, chá, pimenta do reino e hortaliças, entre outros produtos. Onde tá? Acabou. É, Só mostra aqui, galera, mostra pra ele. pra vocês saberem, ó. Esse barulho que tá tendo aqui é barulho de chuva, ó. Galera, ó, pra finalizar o texto, tem uma imagem mostrando que é a imagem que está mostrando que mulheres japonesas que vieram no Kazato Maru em foto de 1912. Então, galera, vou mostrar para vocês aí a imagem. Tá bom, né? Então tá. Ó, a gente terminou o texto, galera. Galera, o texto todo que a gente leu, ó, o Luciano de Abreu, guia de turismo, vai falar para vocês. Primeiro, ele vai falar sobre os imigrantes portugueses aqui no Brasil e depois os imigrantes japoneses aqui no Brasil. Agora a gente vai discutir um pouco sobre esse texto aí. Tá bom. Como toda... O que me chama a atenção é que em ambos os países eles não tinham mais terras para produzir e também estavam com excesso de gente, de excesso populacional nesses países. E os seus governos não tinham condições de dar um suporte para essas famílias, e o que saía mais barato para eles para esses governos, era incentivar essas pessoas a imigrarem para outros países. E o Brasil, naquele momento,
precisava de mão de obra para substituir a mão de obra escrava, né? E muitos vieram. E eu gosto de falar muito da imigração japonesa, porque eu acho que foi a imigração que mais sofreu, mais difícil aqui no Brasil, porque eles vieram para trabalhar na lavoura, substituir a mão de obra escrava. Eles já chegaram para trabalhar para pessoas rudes, que estavam acostumadas até então a lidar com escravos, e tinham o problema do idioma, que eles não falavam nada de português, alimentação, até a casa onde eles moravam era difícil para eles. E no início, eles eram explorados, porque esses patrões, esses fazendeiros, eles custeavam a viagem e as ferramentas, desculpe, Desculpa. as ferramentas e até a alimentação. E esse imigrante tinha que pagar com trabalho. Só que isso não, eles não conseguiam. Até que essa imigração diminuiu, eles desistiram porque estavam se sentindo explorados. E qual foi a ideia que o governo teve? De então dar incentivo a essas pessoas, né? Então o governo brasileiro passou a pagar, custear essa viagem, custear os primeiros gastos na chegada aqui ao Brasil. Então foi aí que começou então a dar certo. E aqui fala muito bem que muitos desses imigrantes, como os portugueses também, já tinham o dom de trabalhar por conta própria, de produzir, eram empreendedores. Eu acho que é por isso que nos torna um povo empreendedor, num país como o nosso. O que gera mais empregos são microempresários, empreendedores como eu, como muitos pequenos que conseguem ganhar dinheiro por conta própria e gerar empregos. Então isso e que não é reconhecido, que não é valorizado, né? O suficiente, não é valorizado como a multinacional, que todo tempo tem ajuda de governos e conseguem financiamentos fáceis, taxas de juros baixas. O microempresário, que é o que precisaria também de uma ajuda, nesse momento, por exemplo, na quarentena, o microempresário não está tendo ajuda do governo. Ele tem ajuda sim, para sobreviver, mas não é uma ajuda suficiente para a gente ultrapassar essa crise e continuar vivendo. A perspectiva, eu estou até atrapalhando um pouco a história aqui, mas eu gosto eu quero colocar bem isso, porque nós estamos num momento de quarentena, e o que vai acontecer nós não vamos sobreviver. Não vai. As pequenas empresas, eu posso, graças a Deus, eu tenho um capital de giro razoável, eu posso sobreviver, mas muitos colegas não vão sobreviver. Não vão. Vocês, estou vendo aí, eles se desfazendo do patrimônio, dispensando funcionários e não pagando os seus direitos porque não tem como pagar. Não tem como pagar. Esses empregados, né? Esses empregados vão ficar aí atrás de emprego e vão ter dificuldade, até mesmo para comer. E se você... É por isso que eles não vão conseguir. E se você não gera emprego, o cidadão não tem dinheiro para consumir. Se ele não tem dinheiro para consumir, o governo não arrecada impostos. Se não arrecada impostos, o governo, por sua vez, não tem o que fazer. Então, é uma situação difícil para todo mundo. Ou você ajuda esses microempresários, ou então o Brasil vai quebrar. Mas voltando... Isso aí que o Luciano Abreu, que é editor, isso não tá certo. Ou eles ajudam os imigrantes,
ou quebram o Brasil. É, Agora então, vamos falar então mais um pouco sobre esse texto que tá en- falando. então foi o que aconteceu. O governo na época ajudava os imigrantes, né, que estavam sendo explorados pelos fazendeiros, ou eles iam voltar, iam desistir não iam mais incentivar aqueles que estavam lá nos seus países virem para cá. Então, o governo conseguiu fazer isso e eu gosto de chamar a atenção que até hoje ainda existem colônias de japoneses em plena Amazonas, pessoal. Imagine, eles até hoje ainda estão lá. Veja como essa imigração, esse povo é um povo esforçado. E tudo isso veio valorizar a nossa cultura, fazer com que o nosso país seja um país cosmopolita, principalmente São Paulo, que existe aqui imigrantes. Vocês viram, outro dia nós falamos de números aqui, que chegaram da Itália com mais de 1 isso milhão e aí 400 mil. No vídeo passado da revisão de História do Quinto Ano, parte 13, ó. Pra quem não assistiu ainda, galera, ó, o link tá aqui na descrição pra vocês verem, ó. Pra quem não sabe, o nome do vídeo é Revisão de História do Quinto Ano, parte 13. E aí nesse vídeo a gente também fala sobre os imigrantes, mas dessa vez são os imigrantes portugueses e italianos. Mas daquele outro a gente falou dos italianos. Daquele outro a gente também falou Que sobre os vieram em portugueses. maior número É, para o Brasil. mas só que dos portugueses vieram 1 milhão. Não, portugueses vieram menos. Vieram menos. Cadê? Quanto? Aqui, ó. Cadê? Onde que fala? Aqui, ó, 1 milhão. Os portugueses foram 1 milhão. Desculpa, ele tá certo. Os italianos foram mais de 1 milhão e 400. Agora eu posso falar? Pode. E é isso, galera. Já chegou. Tá tão bom o assunto. Tá. Então fica pra próxima. Tá. E é isso, galera. Chegou o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? A gente fez esse vídeo com muito carinho pra vocês, tá, galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá, galera? E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!